Olá a todos os companheiros do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Meu nome é Rosália Romão, trabalhadora dessa casa e trazendo a alegria, de dividir com vocês esse mês em homenagem a Allan Kardec, esse espírito que tanto fez e que tanto continua a fazer pela doutrina espírita, nesse trabalho de codificação, ou seja, de organização em códigos de uma nova estrutura educacional. Então hoje nós vamos conversar assim bem brevemente sobre essa porção educador de Allan Kardec, desse legado desse homem que, enquanto Hippolyte Léon Denis Rivail, enquanto esse educador, educado por Pestalozzi, que por sua vez é educado por Jean-Jacques Rousseau, que por sua vez é educado por Comênios, a que nós que trabalhamos na educação chamamos de o pai da pedagogia moderna, é muito importante que a gente entenda como esses valores que o homem Hippolyte adquire durante a sua vida, adquire profissionalmente, colaboram para que ele organize, sistematize a doutrina dos espíritos. Então nós vamos começar com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o Consolador prometido. Item 3. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, dos itens 15 a 17 e também o item 26. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos seus discípulos, seus aprendizes, Jesus, nessa casa de amor, que nesse momento tão desafiador da Terra se expande de uma maneira mecânica, mas ainda assim de uma maneira muito afetuosa, para que recordemos Allan Kardec, para que recordemos toda a lucidez empregada nessa terceira revelação. Fique conosco, Jesus, fiquem conosco, amigos espirituais, e que o nosso encontro seja de muita paz. Que assim seja. Por que, meus amigos, começar com o Consolador prometido? Vejam, há 2 milênios, um pouco mais de 2 milênios, Jesus já alertava aos seus contemporâneos de que muito daquilo que ele vivenciava pelo coração, pelo amor, pela elevação, pelos bons exemplos, em muitos daqueles seres não seriam entendidos. E muitos daqueles seres, aquela compreensão daquela pedagogia de Jesus, que é uma pedagogia de coração para coração, uma pedagogia que entende o contexto com o qual nós estamos inseridos, uma pedagogia de uma visão holística da vida,
era uma pedagogia que não era bem entendida, porque simples demais, porque muito provocada e muito entendida e compreendida pelas vias do coração. Vejam bem, meus amigos, quando nós abrimos o Evangelho e toda a codificação kardeciana, né, ou Pentateuco kardeciano, como as pessoas costumam dizer, né, que são as 5 obras básicas, vejam bem, em 1857 se desdobra a primeira obra básica, que é o Livro dos Espíritos, que tem toda a nossa diretriz, todo o nosso bem viver, e que o Centro Espírita Discípulos de Jesus tem feito um trabalho online, que é um trabalho de aproximação, de simplificar mais e mais e mais esse conteúdo para que ele seja acessível, sobretudo para os não espíritas. O Livro dos Espíritos, ele nos traz questões filosóficas, cientistas e de conteúdo moral, como Kardec nos define a moral enquanto uma regra do bem proceder. Uma moral, portanto, atemporal, porque os espíritos nos alertam que o bem é bem em qualquer tempo e o mal é mal em qualquer tempo. Olha que interessante, olha que alegria esse despertar, né? Para essa revelação, uma revelação que muitos seres chamam de intelectualizados. A primeira revelação, Moisés, é uma revelação que fala muito no nosso corpo. É uma revelação muito corporal, né? Não traia, não roube, não mate, honre a Deus, né? Tal como você entende Deus, que é uma sensibilidade de Jesus. Em muitos momentos do Evangelho, Jesus fala, meu Pai. Em muitos momentos ele fala, o vosso Pai. Em muitos momentos ele fala, o nosso Pai. Repara, o carinho de Jesus ao tratar do amor de Deus sobre todos nós. Jesus entende, meus amigos, que Deus é perfeito, perfeito naquilo que nós entendemos de perfeição, ausência de defeitos. Mas quando Jesus conversa conosco sobre essa perfeição divina e diz, o vosso Pai, é como nós entendemos Deus e como nós delegamos Deus algumas atitudes que não são divinas, de acordo com os grupos religiosos com os quais nós estamos inseridos, nós não atribuímos essa onipresença, essa onipotência, essa onisciência divina. Olha que interessante. Quando Jesus fala, o vosso Pai, é entendendo que nós ainda somos um pouco limitados para entender esse grandioso amor de Deus sobre todos nós. E quando Jesus se refere ao nosso Pai, é quando, em alguns momentos da nossa vida, alguns entendimentos nos fazem perceber que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não para não termos defeitos nessa encarnação, mas para que nós lutemos cada vez mais para nos aproximarmos dessa completude, para nos aproximarmos no melhor que nós podemos ser. Isso é tão bonito, meus amigos. É tão bonito a gente refletir que essa primeira revelação, que é uma revelação mosaica, atinge muito mais o nosso ter, atinge as nossas condições sociais, atinge o nosso corpo. Vem a segunda revelação, que é Jesus para o cristianismo, que olha para o nosso coração, que entende a pedagogia do amor em excelência, e encontramos no Espiritismo a terceira revelação, o cristianismo redivivo, cristianismo reorientado, reconectado para aqueles que pensam não somente com o seu coração e com todos os seus tantos, porque à época de Jesus nós considerávamos que o pensamento estava no coração, no sentir. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, direto das suas línguas máter, né? O hebraico, o aramaico e mesmo o latim, a compreensão de amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todos os seus tantos e com todos os seus tantos é amar com o coração, dividir, repartir o coração, porque o entendimento intelectual à época de Jesus era o coração. Nós estamos no século XXI e já entendemos que toda a nossa organização humana precisa
das nossas condições cerebrais. Já encontramos dentro do nosso corpo, dessa veste carnal, a importância do cérebro como a máquina 1, o início de todas as nossas conexões neurais, não é verdade? E entendemos que a nossa consciência é o lugar onde habita toda a nossa conexão divina, onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. E se eu pergunto a vocês onde está a consciência, alguns de vocês vão botar a mão aqui. Quando, na verdade, nossa consciência espiritual está por todo o nosso corpo, com todos os nossos tantos. Pensar, meus amigos, no Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus é relembrar uma frase evangélica presente nas obras básicas que diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Jesus é a personificação desse amor que entende que nós não conseguiremos chegar à plenitude em apenas uma encarnação, mas que é possível progredir e progredir sempre. Podemos estacionar, regredir nunca. Isso é muito interessante da gente pensar, meus amigos. E Kardec, ele vem como uma personificação da instrução. Por isso ele é chamado de bom senso encarnado pelos seus contemporâneos, né? Por que bom senso? Porque pesquisa, porque experimenta, porque orienta, porque observa. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós não conseguiremos educar a humanidade se não lançarmos pela humanidade seu olhar de afeto. Se não lançarmos à humanidade a maior noção que nós temos interna, que é que todos nós somos irmãos em humanidade. E aí vem a grande chamada que eu gostaria de fazer com vocês nessa noite. Paremos de desumanizar os seres da Terra. Não aqueles distantes de nós que consideramos inimigos muitas vezes, ou consideramos idiotas, consideramos sem escrúpulos, consideramos desordenados, desorientados, e não lançamos um olhar para eles como nós lançamos ao espelho. Desumanizar tem dois problemas, meus amigos. Desumanizar, por um lado, coisifica os seres. E coisificando os seres, dando aos seres uma noção de objeto, dá para nós um direito agressivo, ignorante de fazermos com esses seres o que nós quisermos. Por outro lado, desumanizar os seres, como nós vemos muito sob a ótica do Espiritismo, desumanizar Kardec, desumanizar Chico Xavier, desumanizar Divaldo Franco, em muitos sentidos, acaba endeusando esses seres. Kardec era um ser humano, Divaldo é um ser humano, Chico Xavier era um ser humano, com todas as qualidades, com todos os defeitos e com uma ânsia enorme de ser feliz e de fazer o melhor que puder, assim como todos nós na Terra. Kardec, Chico, Divaldo tinham as suas limitações, têm as suas limitações, assim como eu e você. Mas nós não estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de uma teoria trazida e prometida por Jesus, que é o Espiritismo. A doutrina dos espíritos, que em Pleiade, imagina, pessoal, hoje 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres na Terra, educados, com missões individuais, com missões coletivas, mas acima de tudo, que guardam dentro de si a centelha divina, que são deuses criados à imagem e semelhança de Deus para servir.
Imagina, dentro do orbe terrestre, dentro da Terra, há um monte de seres cuidadosamente reunidos e escolhidos por Jesus, o governador do planeta Terra, para trabalhar pela melhoria da humanidade. Eu e você, meus amigos, eu e vocês, escolhidos cuidadosamente por Jesus para atuar pela melhoria da humanidade nesse planeta com tantos recursos naturais, com vasta fauna, com vasta flora, com água em abundância. Afinal de contas, o nosso planeta deveria se chamar água, pela imensa quantidade de água. É um planeta que tem pedido socorro pela nossa ganância excessiva, pelo nosso não saber lidar com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Nesse sentido, meus irmãos, quando João apresenta para nós a visão de Jesus, se me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu vos enviarei o Consolador, que ficará eternamente entre vós. Esse Consolador que nos chega como uma terceira revelação, que é o Espiritismo, uma equipe orientada diretamente por Jesus. Diretamente por Jesus. Uma série de espíritos com conhecimentos vastíssimos em diversos pontos do nosso orbe terrestre. No século XIX, em diversos pontos luminosos do nosso globo, respondem a perguntas de um homem. De um homem que durante toda a sua existência terrena teve na educação o seu norte. Quando nós falamos, algumas pessoas que não são espírita dizem, vocês são kardecistas. Muitos de nós traz isso para o coração como uma ofensa. Muitos de nós não refletimos que a doutrina dos espíritos, as respostas são dos espíritos, em sua atemporalidade. O espiritismo encara a razão frente a frente, face a face, em qualquer época da humanidade. Só pode considerar-se espírita aquele que lê as obras básicas, iniciadas pelo Livro dos Espíritos, desdobrando-se cientificamente na Gênese e no Livro dos Médiuns, filosoficamente no céu e no inferno, e de conteúdos morais que nós assumimos no movimento espírita como uma denominação religiosa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas obras básicas, elas são organizadas dentro de um método educativo promovido por Allan Kardec, profundamente inspirado em todos os educadores que o antecederam. Porque Kardec ele tem uma influência direta, ele foi aluno de Pestalozzi, que já promovia na sua escola suíça a humanização dos seres, que já promovia na sua escola suíça uma visão holística da vida, da descoberta das potências dos seres, com uma pedagogia tão inspirada que diz que nós só vamos aprender a ensinar ensinando, através das experiências. Nós só vamos aprender a educar educando, para além do conteúdo teórico, toda a nossa vivência prática.
Somos, em parte, portanto, kardecistas, porque nós observamos pela ótica de Kardec toda uma organização meticulosa, metodológica, intensa e cuidadosa de observação, de experimentação como etapas prévias do conhecimento da doutrina espírita e para além do conhecimento da doutrina espírita como um conhecimento de nós mesmos. Problematizemos o termo kardecismo. Enquanto método, nós seguimos o educador Kardec. Enquanto estímulo, enquanto teoria, a nossa doutrina é dos espíritos. Dos espíritos. A legitimação é a desses seres reunidos pelo Espírito de verdade, reunidos sob as mãos, os braços e o coração amoroso de Jesus para trazer a revelação e o despertar para todos nós. E é por isso que os espíritos continuam dizendo no item 4 do Consolador Prometido: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não será suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas. E para fazer lembrar o que o Cristo disse, meus amigos, não é isso que Kardec se propõe enquanto bom senso encarnado, com toda a revista espírita e com as obras póstumas, seus escritos nas obras póstumas, em que ele abre capítulo dizendo: pela educação se transformará a humanidade. Todas as coisas estão postas à mesa, comprovadas cientificamente, expostas, para que façamos o melhor uso possível dessas informações. E aí, o item continua: se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem lembrar o que Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Os espíritos retornam 19 séculos após o ensinamento de Jesus para nos alertar a importância da instrução. A importância de uma educação não como adestramento. Se eu tenho um filhote, cachorro e uma criança, e ensino o filhote a não fazer pipi no tapete, a criança a não fazer pipi no tapete, os dois vão aprender e não farão. O cachorro cresce, a criança cresce, o cachorro vai ter um filhote, a criança vai ter o meu neto. O cachorro não conseguirá ensinar o seu filhote a não fazer xixi no tapete. A criança ensinará o seu filho a não fazer xixi no tapete, porque o cachorro foi adestrado e a criança foi educada. A educação faz com que a gente compreenda e age à nossa maneira, segundo os ensinamentos que nos foram passados. Nós não somos definitivamente isentos. Não somos. Emmanuel nos relembra da importância de 5 minutos de uma conversa edificante, transformadora nas nossas vidas. Conhecimento ao longo dos 19 séculos e que perpetua por mais 21 séculos, é um conhecimento vastíssimo, mas que não será vivido se não passar pelo coração. Por isso, meu amigo, minha amiga do Centro Espírita Discípulos de Jesus, recordemos Kardec, oremos por Kardec como um ser
que se responsabilizou diante de tantos seres para organizar uma nova forma de ver e de viver o cristianismo na Terra. Um ser que propõe em 5 livros, mais obras póstumas, mais revista espírita, a reviver Jesus, a lidar com polêmicas, preservando, estabelecendo um compromisso com o progresso, um compromisso com o futuro. Porque doutrina espírita é a ciência do futuro, capaz de dialogar, de bater frente a frente com a razão. Nunca desmentida, portanto, pois progressista, pois acompanhando de braços dados a ciência contemporânea. Como presente em sua teoria muitas argumentações que a ciência ainda não tomou nota, é do futuro. O compromisso desse espírito Allan Kardec com a educação é o compromisso com a ponderação, é o compromisso com o discernimento. Educador em excelência, aprendiz de Pestalozzi, que já enxergava anteriormente a Hippolyte a potência do ser. Pestalozzi, séculos 18 e 19, Hippolyte no século XIX, desdobrando-se em Allan Kardec, extremamente presente nos séculos 20 e 21. Hippolyte inspirado em Pestalozzi, Pestalozzi inspirado em Jean-Jacques Rousseau, que muitos de nós chamam de o Copérnico da educação, aquele que rompe com a desumanização dos seres, que escreve um livro chamado Contrato Social, que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Entendendo essa potência do ser, que não há como não ser desenvolvida e não progredir, senão em contato com outros seres. Vejam bem, a eficácia da reencarnação, a eficácia do planejamento reencarnatório para todos os seres. E a influência desses seres que antecederam Kardec nessa tarefa de educação de todos nós. Kardec, meus amigos, é um educador por excelência, porque lança sobre todas as suas pesquisas, as primeiras que nós conhecemos, o fenômeno das mesas girantes enquanto Hippolyte, e a mais presente na nossa vida enquanto espírita, a organização desses 5 livros fundamentais para todos nós. Kardec tem um olhar sensível sobre toda a problemática do século XIX, sobre toda a temporalidade apontada pelos espíritos superiores. Esse bom senso, essa ponderação, esse discernimento, esse ser que se compromete com a liberdade de pensamento, traz para nós, nas 5 obras fundamentais,
uma perspectiva educacional que vai pensando no ensino mútuo, que vai pensando na cooperação, que vai pensando que nós devemos cada vez mais nos livrar dos dogmas e viver. E viver tudo que nós temos lido nas nossas casas espíritas. Compromisso estabelecido por Allan Kardec é fundamentar as religiões, diria eu, interpretemos nós, as religiões do mundo, quando Kardec pauta na educação espírita a existência de Deus, a existência da alma, a imortalidade dessa alma, a capacidade de nós nos comunicarmos com o mundo espiritual e a certeza de que nós temos penas passadas e recompensas futuras. Ainda que muitos grupos espiritualistas pelo planeta não aceitem a reencarnação, a crença na vida espiritual existe para todos os seres espiritualistas do planeta. E é por isso, meus amigos, que a gente agradece. Agradece profundamente a esse educador sensível, Allan Kardec. Eu gostaria de encerrar a nossa conversa agradecendo a todos vocês e pedindo para que após essa nossa conversa nós voltemos às obras fundamentais, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, que nós tomemos o cuidado de perceber outros livros como que é o Espiritismo, como o Espiritismo na sua mais simples expressão, como a Viagem Espírita, feita por Allan Kardec, as obras póstumas, quando do desencarne de Kardec, toda a sequência da Revista Espírita, que são discussões polêmicas, temporais, muitas delas respondidas sob a ótica da imortalidade, outras não, que precisamos contextualizar, afinal de contas, como nós já conversamos, precisamos humanizar Kardec, agradecendo a existência desse ser especial para todos nós na Terra. Gostaria de fechar fazendo a leitura desse item 4, para que nós fixemos a importância do Espiritismo enquanto consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançado sob certos mistérios, e vem por fim fazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, a dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como pode
ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares, que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Meus amigos, eu agradeço intensamente essa oportunidade de refletir e agradecer por essa porção tão necessária da doutrina dos Espíritos, que é a porção educadora em excelência de Kardec. Que Kardec continue a nos inspirar no método, que Kardec continue a nos inspirar na disciplina, que Kardec continue a nos inspirar na ponderação e na cautela sobre todas as nossas atitudes. Porque ser educador, meus amigos, sob a perspectiva do cristianismo, é ser um discípulo de Jesus. Kardec é um discípulo de Jesus. Sejamos nós discípulos de Jesus. Grande beijo a todos, fiquem com Deus, que seja de muita, muita, muita alegria os nossos dias. Até breve.